Boa noite a todos, boa noite a todas. Vão entrando aí mais uma vez. A gente sempre lembra vocês, né, de que vão entrando, vão acessando, vou colocando as cidades que vocês estão, né? Já tem uma turminha aí que acompanha a gente faz algum tempo. Toda sexta-feira, 19 horas, a gente retoma com essa conversa. Boa noite, Fernanda. Prazer em revê-la. E hoje a gente está sem a presença do Cassius, mas nós estamos recebendo uma figura, uma mulher super especial, que a gente estava esperando faz tempo para conversar, uma atleta que participou, eu não vou dar o currículo inteiro, evidentemente, senão vai terminar a live e a gente não vai sair daqui, mas uma atleta que participou de 2 Olimpíadas, participou de 2 Pan-Americanos, foi a primeira mulher jogadora de vôlei a atuar numa liga estrangeira, foi a maior pontuadora dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, foi a quem praticamente, pelo menos, primeiro ataque do fundo de quadra, né? Isabel Salgado, a famosa Isabel do vôlei. Isabel, muito prazer, muito obrigado por você conversar com a gente, viu? Olha, é um super prazer. Eu gosto de bater papo, então eu estou achando ótimo. Fernanda, Gilberto, olha, um mega prazer estar aqui. Isabel, bom, vamos começando pelo começo, né? Nós somos, obviamente, super fãs seus, né? Já te acompanhamos desde sempre, né? Na década de 80, né? Aquela explosão do vôlei foi uma coisa que, pelo menos a mim, certamente a Fernanda, ficou marcado, né? A tua presença, né? Acho que foi a grande explosão do vôlei brasileiro, né? Eu lembro que a gente parava tudo para assistir jogo de vôlei da seleção, né? Assistindo você jogar. Mas você começou, Isabel, com 12 anos de idade, né? Muito nova no vôlei, né? Como é que foi isso? Como é que bateu essa história do vôlei em você? Eu estudava num colégio de freira, só de meninas, tá? A minha família não é uma família de esportista, mas eu gostava de esporte, sabe? Na época, obviamente, a gente não tinha essa possibilidade de ver tanta coisa, mas eu lembro, assim, de ver a seleção de basquete jogando, ver... Eu gostava, adorava a ideia de competir. Qualquer coisa assim que tivesse uma competição na escola, que fosse uma corrida, que fosse um pique-bandeira, que fosse queimado, eu queria jogar e queria estar ali. Eu gostava dessa... E eu venho de um universo muito feminino, assim, porque na minha casa eram muitas mulheres, nós somos 4 irmãs, a minha avó morava comigo, com a gente, minha mãe, e, enfim, meu pai era o único homem, mas aí na escola, eu dei a sorte de, na escola, ter vôlei, e cedo, assim que eu pude me inscrever na escolinha, eu me inscrevi, o técnico era o Enio Figueiredo, que era muito novo na época, que depois veio a ser técnico da seleção brasileira. Ele queria formar uma equipe de base já no Flamengo, então pegou aquelas meninas que tinham um biotipo mais afeito ali para a modalidade e convidou algumas, eu estava entre essas, mas eu era muito menina, eu não sabia de nada, eu tinha 12 anos de idade, mas eu assim, quando eu cheguei no Flamengo, eu já sabia que eu queria fazer aquilo, sabe? Que eu queria jogar vôlei, que eu não ia ganhar dinheiro, que eu ia jogar vôlei, que o vôlei não tinha uma estrutura profissional, não tinha nada, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. E aí, desde cedo, eu caí dentro. E sua família topou? Só para acrescentar, porque essa história da família que você citou também, né, Isabel? A tua avó materna, né, era uma poetisa, né? O teu avô paterno também era escritor, né? Você vem de uma tradição, né, de uma família... Né?
minha mãe gostava muito de literatura, assim, em casa era uma outra atmosfera, não era uma atmosfera esportiva, assim, mas a minha mãe, ela foi muito, e meu pai, ambos foram muito legais, assim, de, não, ela gosta, deixa ela jogar, mas eles não entendiam muito. Meu pai não, meu pai entendia um pouco mais, evidentemente, ele tinha um físico muito bom, meu pai gostava de nadar, e eu acho até que o meu pai, de alguma maneira, ele teve uma participação indireta nesse meu prazer com a adrenalina do esporte. Meu pai, quando a gente era pequena, ele botava as quatro assim na praia, sentadas, e ia para o mar com cada uma de uma vez. E eu lembro daquela sensação das ondas e o medo, e como eu me divertia com aquele medo também, entendeu? E estava com meu pai, então era muito legal. Mas talvez ali eu tenha começado a curtir essa coisa do desafio, do medo, da adrenalina e tudo mais. Mas assim, então, mas a minha família foi muito legal. Aí depois a minha irmã mais nova foi jogar também, mas eu até falo, a Inês era muito bonita para o vôlei, então ela resolveu fazer outras coisas. Porque o vôlei também, do mesmo modo que me deu muito também, na adolescência ele tira, porque enquanto os finais de semana você está jogando, por exemplo, a minha geração toda dos meus amigos iam para Trancoso, iam para Arraial da Ajuda. Eu não ia, eu tinha que estar treinando. Mas eu sempre dava um jeitinho de curtir um pouco o outro lado da vida também, entendeu? Sabe? Eu sempre gostei, eu gostava da praia, eu gostava de teatro, eu gostava de cinema, gostava de viver, que nem qualquer menina. Mas, assim, o vôlei, o esporte tem esse lado que tem um certo confinamento também, né? É um pouco difícil. Está concentrado, indo, você está, né? Principalmente o esporte de alto rendimento e profissional, né, Isabel? Porque a gente que é público, né, que a gente é fã, a gente vê o evento, né? A gente vê a hora que vocês estão jogando, a gente não vê o treinamento que está atrás, né? Os dias que vocês ficam lá o dia inteiro confinado e trabalhando, né? Eu cedo já treinava muito, assim, eu ia para a escola de manhã, chegava em casa, almoçava e ia treinar. Entendeu? E aí, quando eu chegava, minha mãe, tem que estudar, tem que estudar. E aí eu dormia, assim, enquanto ela... Revolução Francesa, não sei o quê, lá, lá, lá. E eu, mãe, eu sempre morrendo de sono. Mas é engraçado, porque esse lado do esporte também, ele me permitiu, pelo meu temperamento, de exercitar esse lado físico, lado de dividir, de botar para... Sabe? Tem um lado muito legal de você, menina, estar envolvida numa situação na qual você é valorizada, você tem uma importância, você faz um ponto, aí te agradece. Isso é um universo que é muito rico, né? Ao mesmo tempo, eu falei do confinamento, então tem, como tudo na vida, você ganha e perde. Muito bom. Né? Muito bom. Eu me lembro, quando eu falei para meu marido, né, que ia falar com você, ele ama vôlei, mas ele joga de brincadeira, né? E eu falei, nossa, como eu gritei por essa mulher nas Olimpíadas, nos Jogos, nos Mundiais, né? Quanto grito a gente já não deu para Isabel, né? Eu tenho um lado muito legal, assim, que eu olho, sabe? Eu falo, quando eu vejo assim, eu sou muito amiga da Jaque, da Jaqueline, até hoje, da Vera Mossa, de algumas outras, mas eu digo, a Vera e a Jaque são as pessoas com quem eu mais me relaciono. E eu vejo assim como a nossa geração foi a geração que tornou o vôlei popular. Então, isso Marcou. eu fico muito feliz de ver que as pessoas gostam de vôlei. Porque quando eu comecei,
No vôlei saía no registro ali do jornal, sabe? O jogo tá, o resultado ali, uma coisinha assim. Ninguém sabia as regras. Hoje você vê assim senhoras, às vezes eu estou na rua, aí olha que eu não jogo há séculos, mas assim, vem falar, tal, puxa, como eu gosto de vôlei, eu não perco um jogo da seleção, e nananá. E às vezes eu fico até com vergonha, porque muitas vezes elas sabem mais do que eu sei do que está acontecendo no vôlei. Sabe? Eu falo assim, Bom. ai meu Deus do céu. Aí começa assim, nossa, você viu o jogo ontem, como foi? Nananã. E eu não vi. Eu falo assim, não, foi incrível, né? Mas Incrível cabe em tudo. Mas o que que você debita a isso, Isabel? Porque assim, eu me lembro na década de 80, um pouquinho depois, começo da década de 80, né, que o Brasil, inclusive, perdeu a Copa de 82, né, teve todo aquele clima, tal. O vôlei acho que veio logo depois disso, né? E o vôlei, para quem tem a nossa idade, né, parava o país para assistir vocês, né? Literalmente parava o país, né? Não é pouca coisa, não era só para quem gostava do esporte, né? Não era só para quem era fã do esporte, e virou uma febre nacional, né? Tinha você, quer dizer, juntou também, no meu modo de entender, né? Mulheres que eram craque no vôlei, né? Era você, como você disse, a Vera, né? Juntou gente que dava gosto de se jogar, né? Foi coincidência isso, Isabel? Mas olha, o vôlei ele veio acontecer num momento muito curioso, porque o Sim. Brasil tinha perdido a Copa do Mundo. Em seguida, teve a transmissão de um mundial de basquete que o Brasil também não foi bem, e nós fomos jogar um mundialito em São Paulo. E o mundialito a gente jogou num estádio grande, tá? E No Ibirapuera, inclusive, né? Foi no Ibirapuera, Ibirapuera. Ibirapuera, Ibirapuera, é. E aí a gente pensou que droga jogar nesse lugar enorme, porque não tinha público, o vôlei não tinha público para isso. E a gente ainda ficava assim brincando uma com a outra, dizendo: tomara que a sua família venha toda para pelo menos ocupar um. Pede para sentar junto, para pelo menos, sabe, a gente olhar só num lugar. E curioso é que tinha um vestiário assim mega profissional, entendeu? Com aquelas luzezinhas de estrelas de cinema, sabe? E nós entramos no vestiário e uma ficou meio brincando com a outra, zoando assim. Mas eu sei que nós entramos em campo nesse mundialito e nós começamos a ganhar um jogo, o outro, e o público começou a vir, começou a vir. Eu sei que no final era lotado, mas lotado, lotado, lotado. E o que aconteceu? Então, o Brasil vinha dessa série de derrotas, nós éramos totalmente anônimas, ninguém sabia quem a gente era. Então, o Brasil veio dessa série de derrotas que foram muito frustrantes para todos nós, né? Porque o brasileiro ama futebol, é a nossa paixão, é a nossa. E aí, de repente, entraram aquelas meninas, nós éramos muito novas, mas a gente gostava muito de jogar, a gente treinava muito, a gente já estava querendo sair daquela. A gente queria passar essa barreira, né? E a gente foi ganhando. E o Luciano do Vale comprou os direitos do torneio e transmitiu. E nisso começou a aumentar o público, aumentar, aumentar, aumentar. E eu sei que num dado momento estava e a audiência foi aumentando, aumentando. E do dia para a noite a gente passou a dar entrevista, passou a ser mais conhecida.
E foi um susto. Eu lembro que teve um jogo que a gente estava perdendo contra a Coreia e a gente virou o jogo, mas foi um jogo assim, sensacional. E a gente virou e o público estava meio indo embora, achando que a gente ia perder, e o público voltou e a gente olhava aquela coisa, Brasil, Brasil. E acabou o jogo, a gente ganhou e a torcida invadiu, mas eu não estava acostumada com isso. Não... E eu saí abraçando as pessoas e, de repente, eu estava sufocada, porque era gente pra caramba. E eu já estava assim, me larga, me larga, porque eu queria respirar. Mas, muito bem, foi muito curioso, engraçado, porque foi do dia para a noite que o vôlei ganhou essa. E, em seguida, o masculino jogou no Maracanãzinho, que o Bernard, com aquele Jornada nas Estrelas, fantástico, o Renan, o William, Montanaro, com Jornada com Viagem ao Fundo do Mar, o Bernard, imaginando no Maracanãzinho. Não, o jogo foi no Maracanã, foi incrível, com chuva, contra a Rússia, sabe? Enfim, não, esse jogo contra a Rússia, eu estou falando besteira, olha, eu misturei tudo. Esse jogo contra a Rússia foi depois que o vôlei deu esse boom e aí fizeram esse jogo do masculino contra a Rússia no Maracanã, que foi um barato. E então foi assim uma coisa que a gente não esperava. Uma menina que começa a jogar hoje, evidentemente ela sabe que ela vai encontrar um mercado, ela sabe que existe todo um aparato profissional, ela tem como conduzir a carreira dela, se ela tiver talento, um biotipo. Você faz exercício? Você faz exercício ainda hoje? A pandemia foi assim um atraso na minha vida, como para todos nós está sendo, mas eu ainda tive um problema porque eu tenho meu joelho operado. Eu operei o joelho quando eu jogava no Japão. Eu fiz uma contusão séria no Japão e tive que fazer uma cirurgia. E joguei durante muitos anos depois, mesmo tendo operado. Acontece que eu sempre cuidei do meu joelho. Então, isso, por um lado, foi bom, porque me obrigava a ter que me cuidar de alguma maneira. É claro que eu tenho um lado que assim me ajuda, que a minha genética é uma genética. Eu perco peso muito rápido, eu tenho metabolismo acelerado até hoje, mesmo com a idade que eu tenho. Eu ainda tenho uma memória, né, até de tanto exercício que eu fiz. Então, é claro que mas é curioso, porque às vezes eu encontro assim, pessoas com quem eu joguei que estão gordas, sabe? Que engordaram muito. E aí é claro que tem esse fator genético também, né? Tem o fator da pessoa não se cuidar nada, mas assim, eu me sinto mal gorda, sabe? Eu me sinto mal, né? Não com saúde, sabe? Eu não estou falando de estética, não estou falando nada disso. Me sinto mal assim. Eu preciso de movimento, eu preciso de suar, eu preciso. Mas você tem uma rotina de exercício ainda, Isabel? Ou não? A minha rotina é um pouco assim. Eu tenho A pandemia acabou comigo, por quê? Porque eu vou à praia todos os dias. A pessoa quer fazer inveja na gente mesmo, né? Hoje ela veio aqui para me acabar, foi isso, né? Mas eu posso te falar uma coisa? Eu vou à praia como assim, é um mantra, sabe? Eu não vou à praia, eu não sento na praia, eu não. A praia para mim é correr ou caminhar e mergulhar no mar, sabe? Eu mergulho no mar, pode estar frio, pode estar mais ou menos, eu mergulho no mar. Eu gosto do mar, eu gosto da água salgada, eu gosto daquilo no meu corpo. E pode ser um tibum, mas eu vou lá, dou um tibum e volto para casa. Aí o meu dia começa. Então, a minha rotina mas eu como muito. Sabe que eu tive na praia.
um mês. Como é bom andar no mar, mas só isso que você faz de andar na praia, dar um tibum, a energia parece que se renova, né? Isso já é um mega exercício, quer É, dizer, um mega, mas é um bom exercício, né? Você andar na areia, e aí eu ando, olha, eu faço isso, meu exercício dura 1 hora. Eu chego na praia, vou até. E quando antes da pandemia, eu ia de bicicleta até a praia, fazia isso e voltava para casa. Aí meu dia começava. Como mas eu também fazia, por conta desse meu joelho, eu fazia um pouco de musculação para não perder a musculatura que protege o joelho, entendeu? Então, isso me ajudava muito. E com a pandemia eu parei totalmente de fazer musculação, ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada, né? E aí meu joelho começou a apitar, começou a dar problema, sabe? E agora eu estou começando a voltar a uma rotina que ele tá dizendo assim, obrigada. Pô, meu joelho é quase uma outra pessoa, é quase uma terceira pessoa, sabe? É um é duro. Mas eu tenho muito poucas condições, então não posso reclamar. Eu tive muito poucas como jogador. que bom, que bom. Essa E foi, por essa foi a mais grave, né, que você teve, né, Isabel? Foi no Japão, né, como você disse, né? Olha, foi muito ruim pelo seguinte, porque eu nunca tinha me machucado. E aí eu tinha mania de sair do avião. Eu jogava no Japão, joguei 3 anos na Toshiba. E a Toshiba, a fábrica onde eu jogava, fica entre Yokohama e Tóquio, tá? Eu chegava em Tóquio e ia de carro até a minha cidade, que se chama Tsurumi, onde eu morava. E eu, como o voo para o Japão é muito longo, é muito pesado, é aquele voo barra pesada mesmo eu saía do carro, eu ia de carro até Tsurumi, só que em vez de eu ir para casa, eu ia para o ginásio direto. E, e aí eu tomava um banho, botava uma roupa para treinar e batia uma bola sozinha na quadra, assim, para suar e entrar e tirar o avião, sabe? E para tentar entrar no fuso mais rápido, entendeu? Porque eu no dia seguinte já começava a treinar a sério. Então eu fazia sempre a gente fala assim, meio um tira-nhaca, sabe? Aquela coisa do avião que é horrível, que você sai, né? Então eu tomava um banho, comia alguma coisa, ia bater bola para suar, então eu ficava lá fazendo manchete, toque, mas não saltava, não. Eu dava uns saltitos assim, porque você fica 24 horas dentro de um avião, né? Você falando isso, que você descia do avião e fazia esse exercício, Isabel, me lembrou, você também ouviu uma entrevista tua, que você estava relatando quando você foi para a Itália, né? Você foi foi sozinha e com a sua primeira filha, né? Muito pequenininha, né? Então, essa história é bacana, né? Porque você, além de fazer a história do vôlei, a tua participação como mulher, né? Porque nós estamos falando do início da década de 80, né, Isabel? Você também teve um papel fundamental, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história que você levou a sua filha para a Itália, né? E parece que ela assistiu um jogo seu no colo, né? Da esposa do treinador, uma coisa assim, né? Quando você Olha, jogava. a minha filha mais velha, eu fui convidada para jogar na Itália, ela tinha acabado de fazer 1 ano, tá? E nós viajamos sozinhas, nós duas, e foi também assim. Eu cheguei, saí do avião e o técnico foi me buscar no aeroporto com a mulher dele e ele me perguntou: olha, nós queríamos muito que você jogasse hoje. Será que você tem condição de jogar? Eu tinha acabado de sair do avião. Aí eu falei:
vamos, tudo bem. Nada como a juventude, né? É muito bom ser jovem, né? E aí, vamos nessa, dá, olha, não sei, eu espero, vamos ver, vou tentar fazer o meu melhor. Claro, dá, é claro que dá. A gente está acostumado a sair do avião e bater uma bola. E aí ele chegou e eu tomei, olha, eu preciso tomar um banho e comer alguma coisa. Aí fui para o vestiário com a Pilar, minha filha, tomamos um banho, eu botei uma roupa nela de frio, porque estava um frio, é inverno já na Itália, nessa. A gente chegou, já estava pleno inverno. E eu fui jogar, eu fiz uma mamadeira poderosa para ela, assim, e a mulher do técnico, eu pedi para ela sentar perto da quadra para a Pilar poder me ver, e eu também. Então, era fazer um ponto, dar um tchauzinho para ela, assim, e ela muito linda, porque a Pilar era muito especial, assim, que ela foi uma criança, assim, que me ajudou muito, porque ela pedia muito pouco, e não era uma criança chorona, não era uma criança. E era uma criança que era muito parceira, assim, e eu lembro que eu olhava assim, ela estava assim, batendo palma no jogo, sabe? Nós ganhamos o jogo, eu lembro, foi assim muito legal, e depois saímos, aquela coisa bem italiana, né? Sai, depois a pizza, vamos embora, tal, comemorar. E depois, enfim. E o Japão já foi diferente, porque o Japão eu já tinha 4 filhos, e aí eu fui com os 4, com duas pessoas que trabalhavam comigo, que me ajudavam com as crianças, 2 funcionários que eram muito legais, e uma delas tinha um filho, então o filho também foi com a gente, porque o filho dela morava comigo também, aí ele não podia ficar para trás, o Tomás. Então, eram 5 crianças, Aí é era uma um ônibus creche. para pegar a gente no aeroporto. Os japoneses não, agora as crianças adoravam o Japão, adoravam. O Japão é muito seguro. Foi o lugar assim que a minha filha Maria Clara, por exemplo, ela rapidinho foi a que aprendia, ela aprendeu muito rápido a falar. Ninguém falava japonês lá em casa, mas a Maria atendia o telefone em japonês. Na época tinha telefone fixo, né? E atendia o telefone em japonês. Eu volta e meia, eu entrava numa loja, eu falava, Maria, quanto é que custa isso? Vai lá, pergunta. E ela já sabia perguntar. E cura desse cara. Ela era toda o gestual do Japão, do asiático, ela já fazia todo. E como a Maria tem os olhos muito redondos assim, então ela fazia um sucesso, e ela era meio lourinha, então ela fazia um sucesso lá, porque aqueles olhos diferentes. E ela sabia até pedir desconto nas lojas, sabe? No Japão. Ela era muito. E no Japão, eu tinha também uma coisa muito legal com as crianças, porque a gente, na época, era videocassete, tá? Era locadora de vídeo, Isso. tá? E a gente ia para a locadora. E eu falava assim para as crianças: olha, a gente vai pegar 3 fitas, tá? Uma eu escolho. A outra, vocês escolhem. E a outra, nós, tem que ser um arranjo aqui entre nós, tá? Então tem que ser um filme que seja comum à família toda. E aí a família inteira chorava, sabe? Vendo filme. E um dos filhos sempre tem um que é um mais durão, assim, que é aquela que é mais durona, ou era o Pedro nesse dia, ou a outra olhava assim, por que vocês estão chorando? Tal. E a Maria viu, eu lembro que a Maria Clara viu comigo vários filmes do Fellini no Japão. A gente viu, olha, o circo, a gente viu. E a Maria era muito engraçada, porque eu pegava assim, sei lá, tem um filme do Fellini, é esse que é com o Anthony Quinn e com a Julieta, e aí a Maria falava assim,
interessante esse ator, né, mãe? E eu achava ela muito engraçada. E cada um do seu jeito, era muito legal. Foi assim uma experiência muito boa viajar com os meninos assim, é, viajar com eles, descobrir coisas novas com as crianças. Então, e também tornava aquilo mais fácil, porque você está fora, numa época que Natal, Réveillon, e poder estar com eles era muito bom. Muito bom. Você acha que essa experiência transcultural, né, essa multicultura que você pôde proporcionar para os seus filhos, de alguma forma marcou a formação deles e hoje eles têm um perfil mais reflexivo, mais, enfim, por conta dessa possibilidade que eles tiveram? Você acha que foi importante para eles essa questão de ter Olha, tido experiências diversas? eu acho que assim, essas experiências, eu acho que imprimiam em cada um deles, com certeza, imprimiu uma curiosidade com relação à vida que eu acho que é muito saudável com relação ao mundo, com relação às diferenças. Eu acho que isso, com certeza, viajar foi bom, foi legal para eles. Mas eu vejo assim que, sobretudo, eu não venho de uma família rica. Eu lembro que, nossa, eu era doida para viajar, eu queria ir para a Europa, eu com 15 anos, eu queria as músicas que eu gostava, ouvir nossa, eu queria ir para a Bahia, eu queria ir para Londres, eu queria o mundo inteiro. E eu sabia que eu não tinha grana para viajar, né? E nem meus pais para poder me mandar para a Europa, passear e não sei o quê. Mas eu tive uma família muito que me ajudou muito, assim, porque, primeiro, nós tínhamos muita liberdade para conversar, para participar dos papos, não existia essa coisa, esse exercício da argumentação era estimulado na minha casa, não tinha essa de não pode. Então, isso eu acho muito enriquecedor, muito bom, sabe? E eu acho que, de um certo modo, eu tentei também, porque a gente traz da nossa experiência, e o que foi positivo na tua vida, você tenta reeditar com seus filhos, né? E o que deu certo, e muitas vezes é até um delírio, porque aquilo ali pode ter dado certo com você, e não tem nada a ver com essa figura que é o teu filho, né? Mas você, de alguma maneira, você traz essa memória afetiva também, você quer, né? E Claro. eu vi, assim, na casa, a gente acabava de comer, por exemplo, e minha mãe falava muito bem francês, tá? E as minhas irmãs falam bem francês. Eu falo um pouco de francês hoje, porque quando eu era garota eu não falava nada, eu odiava. Então, eu venho de uma casa, assim, a minha avó lia muito e contava história para a gente desde pequena. Eu ouvia desde histórias que ela inventava para eu comer, para me dar comida na boca quando eu era muito pequena. Eu já ia com o meu prato para minha avó para ela me contar história. Até histórias da vida dela, que eu perguntava, vovó, mas como é que era o cassino da Urca? Como é que era, sei lá o quê? E o teatro, como é que era? Eu, muito pequena, minha avó contava essas coisas. Então, contava sobre uma briga que ela tinha tido, uma discussão com alguém sobre algum assunto, ou mesmo outro dia eu contei, ela falava do Procopio Ferreira, falava de grandes personagens, assim. Então, sem dúvida, eu acho que é legal para os filhos essa troca. É claro que eu dei a sorte de ter uma avó muito, muito especial, uma avó
Minha avó não tricotava, a minha avó não era uma pessoa, uma avó. Claro, minha avó bebia, minha avó gostava de beber, minha avó, o primeiro presente que ela me deu foi uma roleta para jogar uma, sabe? Não era uma avó comum. A minha avó tinha uma grana, aí ela falava, vamos comer não sei aonde, não, uma casquinha de sei lá o quê, vamos não sei o que lá, entendeu? Ela era diferente. Mas eu acho que essa embolada com os filhos é importante, entendeu? Eu vejo assim, eu nem entendo como é que você pode ter filhos que ficam assim, sabe, não participam da tua vida, não sei, sabe? Eu não sei, eu gosto de... A ideia de família, para mim, passa um pouco por isso, sabe? Isabel, eu queria agora te perguntar uma coisa. Essa bendita fase, né, que nós estamos passando no Brasil, com o governo Bolsonaro, e você é uma das atletas que, além de fazer história, além de ter feito história, você continua sendo uma grande referência, né? Como você mesmo disse, hoje todo mundo ainda te conhece na rua, né? E eu não sei, eu acho que o atleta, pelo menos o brasileiro, né? Não tem muita noção da importância que ele tem no que se refere à formação de opinião, à formação de consciência, né, das pessoas, né? É, a gente vê uma... Esse problema não é só do atleta, né? Mas, assim, de pessoas que têm voz na sociedade, né? Você é uma delas, né? Que se coloca, né? Que tem uma consciência cidadã, né? Além de tudo, né, quer dizer, passou por todos esses perrengues da década de 80, como mulher, né, nesse país machista que a gente vive. De onde que vem isso, Isabel? E como é que você está sentindo isso, né, com esse governo, né, que a gente, infelizmente, nós estamos atravessando? Eu não sou... Eu nem concluí história, eu entrei e não concluí. Depois, eu não sou uma intelectual, passei longe, até gostaria de ser, mas não sou. Depois, eu sou uma pessoa que entendo que uma parcela dos atletas não consiga e tenha dificuldade de se colocar, pela dificuldade que é a carreira de um atleta e pelo fato também de ser uma carreira muito curta. Você muitas vezes está no seu auge com muito pouca idade ainda, até para você, e muitas vezes você teve que batalhar tanto para chegar naquele lugar, e você sabe que uma opinião que não agrade a alguém que está no poder, aquilo pode custar a você o fim da tua carreira, pode ser que você fique marginalizado, ou então você tem que ser muito fera para conseguir ter voz e não sofrer uma sanção, entendeu? Depois o esporte teve essa relação com os militares também, né? E quem fala muito bem disso é a Kátia Rubio, que é a Kátia da USP. Ela dá uma aula sobre isso. Mas, enfim, o que eu acho é que o que a gente está vivendo hoje no país não é uma questão hoje política, é uma questão de vergonha na cara, sabe? É uma questão assim de decência. Especialmente essa semana, a gente ouviu coisas que são estarrecedoras, né? País de maricas, desafiar os Estados Unidos, né? Com a pólvora, com as armas, com as não sei, chega a ser assim patético, é uma coisa que nos... Mas, tirando esse lado que folclórico e cômico que esse governo promove diariamente, que dá para a gente, se não fosse trágico, a gente estaria dando gargalhadas, porque é tão absurdo.
existe uma coisa que é muito grave o que está acontecendo, né? Grave porque essa política é uma política muito perigosa, né? A maneira como foi conduzida a pandemia, você não tem dúvida. Ontem eu estava ouvindo uma notícia num telejornal desses, que se nos Estados Unidos você aumentasse 15% o uso de máscara, quantas mortes teriam sido evitadas? Mas assim, é uma quantidade, agora eu não tenho um número exato, mas é uma quantidade absurda. Então, isso, a troco de quê? A troco de quê você falar com as pessoas assim? A troco de quê você tripudiar da morte? Ontem, por exemplo, quando foi a história da vacina, não sei se vocês devem ter acompanhado, né, do Butantan, dessa parceria, né, com a China, vai entender. Aí um sujeito, coitado, se mata, é uma tragédia para uma família, você tem que ouvir um presidente comemorando isso, sabe? Porque ele quer pensar na reeleição dele em 2022. Aí você fala assim, é desesperador, e não é numa área só, não é numa área só, são em todas, não tem uma área que a gente possa falar que o país esteja andando bem. Então, é muito triste, sabe? E o pior é que não acontece nada. Continua, 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 continua. E outra coisa também, a gente perdeu uma coisa. Fora, a gente vai falar da apologia à tortura, vai falar. É uma lista, porque não acaba, não acaba. Esse Salles, no dia que ele entrou, o que fizeram com o Ricardo Galvão, né, foi assim, uma coisa absurda. Então, a gente não se sustenta em nada. E, além de tudo, a grosseria, a vulgaridade, o tratamento misógino, assim, o machismo o tempo todo, o racismo, ele já derrapou em todas as frentes. E não é ele só, não. É quem apoia isso. Mas tem uma parcela da população que, sinceramente, eu entendo, é uma parcela que ficou invisível durante muito tempo, que sofre muito, que é muito. E, de repente, ela ganha um espaço nos templos, ela é vista, ela é ouvida, e aí vamos embora, né? Vem um maluco e começa a dizer que a salvação é por ali. Ele vai, entendeu? Ele não vai questionar, não vai. E eu entendo, eu entendo. Agora, tem uma outra parcela, que é uma parcela uma parcela da classe média, que não é possível, sabe? Não é possível. E tudo faz assim, não é bem assim, não é bem assim. Falei, não foi isso que ele falou, tirou do contexto, né? Tirou do contexto, não foi isso que ele falou. Puxa, você dando. Agora, imagina você ser uma pessoa que perdeu um filho nessa pandemia, ou a sua mãe, e mortes horrorosas, sem você poder se despedir, sem você poder, sabe o que vai acontecer. É de uma crueldade, para mim, assim, uma crueldade horrorosa, horrorosa, sabe? Não é possível que alguém ache que isso é normal. E o que está acontecendo com a gente, com o povo brasileiro? A gente isso começa a ficar uma coisa comum e normal. E a gente normalizou o absurdo, né? Normalizou o absurdo, a vulgaridade, a maldade, sabe, eu não sei onde isso vai parar, essa mentirada. Eu não sei como é que uma pessoa da minha idade, tá? Porque eu entendo um garoto idiota que está ali no computador e quer. Eu entendo até a página 2, mas entendo.
sabe, o processo. Agora, uma mulher da minha idade, um homem da minha idade, que sabe que aquilo é uma mentira e continua ali, sabe? Mentiras assim com relação à saúde, com relação a coisas... Não. E o pior é que a gente está falando, todo mundo já falou isso. A gente não consegue furar essa bolha, a gente só, assim... É papo de maluco que a gente está vivendo. Não, as verdades, tá tudo aí, né? Tá tudo exposto, mas eu queria tentar ver um lado positivo, pelo menos do que está acontecendo um pouco no mundo, né? Assim, porque essa extrema-direita, ela veio no mundo, né? E ela se posicionou aí em vários países, mas ela também não tem conseguido se sustentar, né? E eu fiquei muito refletindo esses dias se a sociedade, o ser humano, aguenta tanto ódio por tanto tempo. Né? Então, por exemplo, hoje, nessas semanas, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O povo americano, ainda que uma boa parte tenha votado no Trump, a maioria votou no Biden, e hoje a maioria que votou no Trump assume que o Biden ganhou. E assim, como se diz, a gente não quer essa briga mais, né? Deixa o Biden fazer o mandato dele, exercer o direito dele de fazer os 4 anos de mandato dele, né? Então, eu fico pensando assim, será que é sustentável tanto ódio? Será que a gente vai aguentar? Será que esse discurso ele também não se esvazia em si mesmo, né? Será que a gente vai o resto da vida, será que isso se autossustenta? Né? A gente viu em outros países, né, na Bolívia agora, a eleição da esquerda novamente, na Argentina, né, o Chile optando, né, por refazer a Constituição dele e apagar a ditadura, né, da sua história. Então, eu tenho uma certa esperança, sabe, Isabel, de que a sociedade ela não suporte tanto ódio e tanta mentira. Olha, essa eleição americana agora, eu confesso que eu estava já pirando, sabe? Porque eu não conseguia não acompanhar, eu não conseguia, eu queria me desligar, mas eu não conseguia. E eu ficava naquela montanha-russa de... E eu não vou negar que eu comemorei muito quando o Trump perdeu, sabe? Comemorei muito de não ter mais que pensar que vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais olhar para a cara desse homem, ele vai aparecer menos. Não tem como, é uma coisa horrorosa essa política desse cara, né? E é claro que ela deu a gente essa sensação de esperança, né? De você, por exemplo, eleger ver uma mulher como a Kamala, dá uma luz, né? Você olhar e ver um outro comportamento. Enfim, eu não tenho nem o que falar dali, mas o que me encheu de energia boa mesmo foi também ver o Chile, ver a Bolívia, sabe? Você olhar e ver que as coisas podem mudar, as coisas podem, sabe? Mas aqui é desesperador porque todo dia acontece um negócio pior do que o outro. E nada muda, e continua. Você fala, agora ele cai, agora não tem jeito, agora é um absurdo. Heróis, aí é o País de Maricas, aí é a pandemia, o descaso total. Mas, enfim, não vamos nem mais falar desse cara, porque o negócio vai passar. Vai passar. Alguma coisa. Mas assim, Isabel, só que ele fala do Coronel, a gente fala do Bolsonaro, né? Vai passar uma... O que eu queria te perguntar, Isabel, pegando nessa linha que você falou, né? Bom, a gente fala que essa loucura que está acontecendo no Brasil, né? A gente, pelo menos eu, né? A gente olha com o que aconteceu na Alemanha na década de 40, né? A gente pensa como é que o Hitler conseguiu movimentar as pessoas, né? Porque é uma coisa doida, né? Eu suponho que tinha alguns alemães na época falando, isso é uma loucura, né? Mas o que nós estamos vendo no Brasil hoje é mais ou menos isso, né? Quer dizer, você vê
como você disse, né, tem algumas pessoas, alguns estratos sociais, que você entende, né, que estavam fora do jogo, né, e começa a ter uma luz, mas você vê gente de classe média, né, saiu uma pesquisa, pouquíssimos dias atrás, me assustou muito, de um instituto sério, que 49% das pessoas no Brasil com nível superior, não que isso seja, né, algum tipo de status, mas é um referencial, né, consideravam o governo Bolsonaro, considerava a gestão da pandemia do governo Bolsonaro ruim ou péssimo, 49%. Né? Ou seja, 51% não consideravam. Né? Quer dizer, assim, o extrato era pessoas de nível superior, né? Como você conversa com as pessoas assim, né? Hoje o pessoal está começando a ter vergonha, mas você fala, como é que esse cara está com a cabeça, né, de defender esse tipo de coisa, né? Porque, como você disse, não é uma questão mais do que ideológica, é uma questão civilizatória, né? De outra coisa que nós estamos falando. Mas eu queria perguntar para você, Isabel, que foi quando deu aquele problema com a Carol, com a sua filha, né? E a gente já estava com o teu convite pronto, né? Então, marcando a tua live e tal. Eu particularmente, fiquei preocupado. Eu falei, como é que está o ambiente na casa delas, né? Porque é um estresse danado, né, Isabel? A tua filha foi cerceada, a Carol foi cerceada de uma manifestação educada, democrática, né? E que ninguém sabia o que poderia acontecer, né? Aliás, meus parabéns para a Carol, que em nenhum momento retrocedeu, sempre foi muito firme, né? Mas suponho que o ambiente familiar, a gente se preocupa com os filhos, né? Não fique um clima dos melhores, né, Isabel? Não, olha, eu vou te falar um negócio. Quando a Carol, acabando o jogo, falou fora Bolsonaro, eu estava vendo o jogo e estava esperando para ver o final. E quando ela falou, eu fiz assim, ó, uau, que legal! Né? Comemorei a vitória dela e comemorei o que ela disse, porque é um sentimento coletivo entre os nossos, sabe? Mas, em seguida, eu sabia que ia ter uma reação, mas eu confesso a você que eu acho que, mesmo com todos os absurdos que rolaram, foi muito mais positivo que negativo, entendeu? Porque a gente viu o quanto as pessoas. Eu acho que esse grito da Carol foi muito legal. Primeiro, que foi muito espontâneo e deu um ânimo, sabe? Deu uma coisa assim. Eu vi que pessoas que ficam nas suas janelas sistematicamente, como eu, às 8h30 na minha área, que todo mundo vai para a janela e berra, fora Bolsonaro, foi foi potencializar esse grito que está na boca de todos nós, entendeu? De uma grande parcela da população. E tem essa parcela, que é aquela parcela que está engessada. Dentro desse segmento bolsonarista, você vai pegar vários nichos, entendeu? É um estudo sociológico ali, né, que você vai ter que fazer para entender por que um ser humano. E, ao mesmo tempo, eu acho curioso, porque você tem. Se você está com o seu neto do seu lado, com o seu filho do seu lado, com o seu marido, com a sua mulher, e você está vendo uma atitude covarde na televisão, num telejornal ou num filme, ou uma atitude que te envergonhe, que seja. Você fala que horror, né? Você emite uma opinião. E como é que essas pessoas falam? Vêm contar uma mentira e falam que legal. Vem o cara tripudiar da morte dos outros e falam, pô, aí, maridão, que bacana, né? Nosso ídolo aqui, pô, tá mandando todo mundo. Não é possível. Aí você não entende. Então, voltando para a Carol, tem um lado assim que é claro que eu fico feliz do que motivou a minha filha. Foi uma indignação de ver tanta coisa horrível acontecendo e ver o meio ambiente. Essa área, então, nem é quase um absurdo. E aí você pensar que
que teve muita gente legal, muita gente que veio abraçar a Carol, que veio mandar mensagem legal, que veio, sabe, dizer valeu, estamos nessa, vamos embora, sabe, se sentiu também representado. E isso, para mim, independente, não como mãe só, como cidadã, eu fiquei feliz de ver as pessoas querendo estar naquele grito também, entendeu? Querendo estar junto no grito. E essa esperança que a Fernanda estava falando, entendeu? Quando você vê, por exemplo, essa virada do Boulos, né? Ah, Que coisa linda, né? coisa É linda. comovente, é comovente, é assim, sabe? Sábado eu estava na carreata, que coisa linda, que coisa linda. Eu tô torcendo. Então, eu estou torcendo muito, muito. Eu também, eu também. É isso que eu acho, assim, eu acho que a gente. é, eu acho que por mais que a mentira e talvez toda essa violência, toda essa raiva tivesse mesmo no coração das pessoas e as pessoas se identificaram com tudo isso, né? Mas eu não sei se isso é sustentável, sabe? Se com o tempo não é raiva demais, não é briga demais, não é ódio demais, né? E aí eu percebi muito isso agora, assim, que os próprios eleitores do Trump reconhecem que o Biden ganhou e querem que ele governe. 80% dos E eleitores do isso Trump. tem razão, porque tem uma hora que esse ódio todo é muito pesado. Eu não sei como é que as pessoas aguentam carregar isso, essa energia tão horrorosa. Assim, eu recebi umas mensagens com esse episódio da Carol, que é óbvio que também ela, coitada, ela recebeu milhões desses Imagino, ataques, mas os imagino. ataques são tão loucos, porque, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, você agora vai perder o teu patrocínio, mas aí ela bota: eu não tenho patrocínio do Banco do Brasil. E a pessoa continua, vai perder o patrocínio. Parece que a pessoa não. Quer dizer, roubou não houve, né? Também tem isso, né? Isso, Então, isso. né? Exatamente, exatamente. Mas, assim, eu vi umas mensagens assim, surreais. Assim, e eu não leio. E, aliás, Gilberto, é uma sorte eu estar nessa live, porque eu sou terrível eu sou muito distraída, eu não consigo. Mas muito bem. Eu sei que eu recebi assim, desde vagina tóxica. Aí você Aham. fala assim, como é que uma pessoa escreve uma besteira dessa, sabe? Agride, sabe, de um jeito bacana, vai para um outro lado. E ideologicamente você pode não concordar comigo. Isso não isso tem espaço, isso é uma discussão que pode ser muito enriquecedora, Claro, né? Mas da forma que é levada, ela é de uma boçalidade, mas assim, que você fala, não é possível que exista tanto idiota, sabe? Não, mas é a raça humana, a gente tem um lado que a gente olha e fala assim, não deu muito certo, né? Precisa de recall, precisa de recall. Você é. olha. Bom, gente, a gente ficaria a noite inteira aqui com a Isabel, né? Foi um papo muito legal, Isabel, muito bacana mesmo. Queria te agradecer muito, né? A gente está vivendo uma fase muito ruim para todo mundo, quem pode, né? Está isolado. Também. Mas assim, esse contato que a gente teve com você foi muito legal. Certamente as pessoas estão adorando, e eu espero que você tenha consciência, né, Isabel, da importância que você teve né, no esporte, de como isso afetou a vida das pessoas, né, que trouxe alegria, trouxe emoção, né, isso é muito, muito importante, né, é muito importante. Não estamos falando só de dinheiro, né, estamos falando de sensações boas, né. Eu tenho, assim, muito. O esporte foi muito bom para mim, o esporte me deu muita alegria, o esporte me fez lidar com
com emoções assim muito importantes, muito cedo, lidar com medo, lidar com a alegria da vitória, lidar com a tristeza de um jogo, lidar com dei a sorte também de praticar um esporte coletivo, então isso também me deu a possibilidade de dividir e, sobretudo, também me deu um equilíbrio, me deu uma coisa bacana numa idade que é uma idade de rebeldia, uma idade difícil, né, da adolescência, e você ter limites, você... Foi muito bom, foi muito legal, e eu olho para minha... Foi uma sorte para mim ter vivido tantos anos dentro de uma quadra, por vários aspectos, e me sinto feliz de ver o vôlei assim. Acho que o Brasil e acho que o esporte ele se presta muito mais coisa, sabe? Eu gostaria muito de ver o Brasil amanhã usando essa ferramenta do esporte mesmo, não é demagogia, não é blá blá blá, sabe? Quando você pensa em menor infrator, por exemplo, imagina se esses meninos pudessem estar, em vez de estar confinados, poder, sabe, se exercitar, poder, sabe, dividir, e eu acho que o esporte promove isso sim, tá? E conversar com vocês foi ótimo, foi uma delícia. Não sabia que ia ser tão... Só que eu sei que eu sou confusa, a luz não, não funciona. Mas isso que é o divertido, porque senão vira aula, Isabel. Isso que é o divertido. Por isso que os alunos gostam, por isso que a gente gosta. E acho que o Brasil teve muita sorte de ter você, de continuar tendo você. Muito bom, Isabel. Muito obrigada por tudo que você fez e por tudo que você ainda tem feito, né? Eu acho que esse seu engajamento e essa sua postura, ela continua sendo muito importante nesse momento em especial. Eu acho que quem pode, como você falou, alguns não podem, né? Tem os seus motivos também, mas quem pode se posicionar e mostrar, né? E começar pelo menos a mostrar a realidade para as pessoas e quem sabe tirar o véu de alguns dos olhos, né? É muito importante. Então a gente tem, o Brasil é que tem muito para te agradecer e agradecer muito pelo seu tempo conosco. Muito obrigada. E dá um abraço enorme na Carol, Isabel. Muito, ela é muito querida. Poxa, obrigado mesmo, Fernanda, Gilberto. Olha, obrigada, encheram a minha bola. Vou hoje dormir bacana, vai ser, sabe, aquela cheia, abastecida, tá? De tanta coisa boa que vocês me deram. Obrigado mesmo, tá bom? Você merece. Um grande beijo. Grande abraço. Beijo, Isabel. Beijo, Isabel. Até breve. Até breve. Beijo. Valeu. Tchauzão. Boa noite. Tchau. Tchau.